Rapaziada, bom dia, tudo bem? Então, nós vamos gravar um vídeo aqui sobre os espelhos esféricos côncavos. São 5 tipos de espelhos esféricos côncavos. 5 situações distintas. Pode ser antes do centro de curvatura, antes do Czinho, à esquerda do Czinho, que é o centro de curvatura. Sobre o centro de curvatura, entre o centro e o foco, sobre o foco ou após o foco. Tudo bem? Então, vamos ver a primeira situação aqui. Essa primeira situação é quando o espelho côncavo ele está à esquerda do centro de curvatura. À esquerda do centro tem um feixe de luz, um raio incidente, bate no espelho, voltando sempre pelo foco. Aí tem um feixe de luz aqui em laranja, ele vai lá no vértice do espelho, formando 2 ângulos, um ângulo de incidência, um ângulo refletido, que são exatamente iguais. Toda vez que o objeto estiver à esquerda do centro de curvatura, como vai ser a nossa imagem? Real, que está para fora do espelho, menor, aqui em vermelho, e invertida, para baixo. Agora vamos ver a segunda situação. A segunda situação é quando o objeto que está aqui em negrito, ele estiver entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco. Na realidade, essa aqui é a terceira situação. A segunda situação, quando ele estiver exatamente sobre o centro. Exatamente sobre o centro. Quando acontecer isso, como vai se comportar a imagem? A imagem, se você ver, a imagem está para baixo, ela vai ser invertida, o mesmo tamanho do objeto, tamanho igual, e vai estar para fora do espelho, vai ser uma imagem real. Sempre quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura, sobre o centro, vai ser real, que está para fora do espelho, vai ter o mesmo tamanho do objeto, tamanho igual, e para baixo, invertida. Agora vamos ver a terceira situação. A terceira situação é quando que o objeto que está aqui em negrito, ele vai estar entre o centro e o foco. Qualquer posicionamento entre o centro e o foco. Como ele vai se comportar? O feixe de luz bate no espelho, volta pelo foco sempre. E o que está em laranja? O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Se você perceber aqui em vermelho, seria o tamanho da imagem. Até pelo visual você consegue perceber que a imagem está maior do que o objeto. Então, toda vez que o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, em qualquer posicionamento entre o centro e o foco, a imagem vai ser real, está para fora do espelho, maior e invertida. Invertida aqui está para baixo. Se você perceber os 3 primeiros casos, o padrão de resposta, real, 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 invertida, invertida, invertida a imagem, tamanho menor, igual e maior. Ou seja, à medida que o objeto vai se aproximando do espelho, estava antes do centro, agora está em cima do centro e depois ele está entre o centro e o foco, cada vez que ele se aproxima mais do espelho, o tamanho da imagem vai aumentar.
Quarta situação, quando o objeto estiver sobre o foco, o feixe de luz bate no espelho e volta, e aqui o raio, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, só que eu fiz um prolongamento aqui para dentro do espelho e em nenhum momento o feixe de luz verde com o feixe de luz laranja, ou seja, o raio refletido verde e o raio refletido laranja vão se encontrar. Sempre quando o objeto estiver exatamente sobre o foco, vai dar uma imagem imprópria, não há imagem. E o quinto e o último é quando ele está depois do foco, à direita do foco, mais próximo do espelho. Ó, ele vem, feixe de luz bate no espelho e volta, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, formando o mesmo ângulo, só que eles vão se encontrar para dentro do espelho. Para dentro do espelho, ó, a imagem está em vermelho, muito maior do que o objeto, está no mesmo sentido do objeto, está para cima, então vai ser direita a imagem, muito maior, você percebeu, e virtual, porque está para dentro do espelho virtual. Beleza? Esses são os 5 espelhos côncavos importantes que podem cair na sua avaliação. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Nós vamos continuar aqui as nossas gravações dos nossos vídeos para ajudar vocês aí na AV1. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai fazer um exercício que basicamente é um espelho convexo, e todo espelho convexo, a sua imagem vai ser virtual. E pela imagem ser virtual, o valor do foco vai ser negativo, guardem isso, tá? Toda vez que for um espelho convexo, a imagem vai ser virtual e o valor do foco vai ser negativo. E aqui, vamos lê-lo primeiro para a gente tentar entender. Uma vela, eu tenho uma vela aqui, ó, desse ladinho, que seria o nosso objeto. Tem 10 centímetros de altura essa vela. 10 centímetros de altura. Beleza? Ele deu a altura da vela. Se encontra em frente a um espelho convexo a 30 centímetros do seu vértice. Então, o espelho, o objeto está a 30 centímetros do vértice do espelho. Beleza? E cuja distância focal é de 20 centímetros. A distância focal é 20 centímetros. Beleza? Então aqui já dei a distância focal, dei a altura do objeto, a distância do objeto até o espelho, considere a imagem da vela, que a imagem da vela reduz a 0,8 centímetros em sua altura a cada minuto, ou seja, a cada 1 minuto a imagem da vela vai sendo reduzida a 0,8 centímetros. A cada 1 minuto ela perde 0,8 centímetros de altura. E ele pergunta, em quanto tempo a vela será consumida? Depois de quanto tempo essa vela vai derreter completamente? É isto que ele está perguntando para nós. Como o quadro está bem pequenininho, vamos focar primeiro essa parte aqui em azul. Ó, ele deu o foco, ele deu a distância do objeto até o espelho, que seria o valor de P,
E a gente precisa encontrar a distância do espelho até a imagem. Esse é o primeiro passo. Você vai na equação de Gauss. Ele deu o foco, a distância focal, 20 centímetros. Só que toda vez que o espelho for convexo, o valor do foco precisa ser negativo. Guardem isso. E ele deu também a distância do objeto até o espelho, que seria o nosso P. Então ficou 1 sobre menos 20, menos 20 aqui é a distância focal, igual a 1 sobre P'. Quem é o P'? É a distância do espelho até a imagem. Mais 1 sobre 30. Quem é o 30? É a distância do objeto até o espelho. A gente vai ter que resolver essa equaçãozinha aqui. A gente vai isolar 1 sobre P', vai passar 1 sobre 30 para o lado esquerdo, ó, isolei 1 sobre P', beleza. Agora vou pegar esse carinha aqui, ó, 1 sobre 30, vou passar para o outro lado. Se eu vou passar para o outro lado, ele vai se tornar negativo. Então ficou 1 sobre P', ó, vamos devagar, 1 sobre P', menos 1 sobre 30, que 1 sobre 30 era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Preciso tirar o MMC. Gente, é bem prático. O MMC entre dois números primos é só multiplicar um pelo outro. Beleza? Vamos imaginar que aqui fosse 2 e 3. MMC entre 2 e 3 seria 6. Mas aqui é 20 e 30. O MC vai ser 60. Beleza? Tirei o MMC. O que eu vou fazer agora? Meu novo denominador é 60. 60 dividido pelo denominador antigo vai dar 3. 60 dividido pelo denominador antigo, que é 30, vai dar 2. O que eu vou fazer? Vou voltar multiplicando. Ó. Volto multiplicando. Então ficou 1 sobre P'. Quem é o P'? A distância do espelho até a imagem. É isso que a gente está buscando. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Na parte de cima aqui, ó, acima da minha mão, menos 3 e menos 2. Sinais iguais, repito o sinal e somo. Menos 5 sobre 60. Na próxima linha, 1 sobre P', menos 5 sobre 60. Multipliquei cruzado. Menos 5P' igual a 60. Voltei dividindo. P' igual a menos 12 centímetros. Professor, quem é esse P'? Esse P' é a distância do espelho até a imagem. Encontramos aqui, ó, o DI. 12 menos 12 centímetros. Beleza? Encontrada essa distância do P', agora eu já tenho como descobrir a altura da imagem. Ó, quem é o meu P'? Aí eu vou na P' sobre P, ou seja, a distância do espelho até a imagem sobre a distância do objeto até o espelho, igual a altura da vela, a altura da imagem sobre a altura da vela, a altura da imagem sobre a altura do objeto. Então, o P' foi menos 12. Menos 12 sobre 30, igual à altura da imagem, que eu estou buscando essa informação, sobre 10. Quem é esse 10? Uma vela com 10 centímetros de altura. Então, eu vou dividir, multiplicar cruzado, a 30 HI, que seria 30 vezes a altura da imagem, é igual a menos 12 vezes 10. Voltei simplificando, encontrei menos 4 centímetros. Quem é esse menos 4 centímetros? Seria a altura da imagem. Tá, a altura da imagem
ela deu negativa. Mas para você descobrir o tempo que essa vela será consumida, você vai pegar o valor absoluto da altura da imagem, que é 4, e vai dividir por 0,8 centímetro. O que significa 0,8 centímetro nesse problema? 0,8 centímetro, ele diz para nós que é a altura que a cada minuto a vela vai diminuindo. A cada 1 minuto a vela vai diminuindo 0,8 centímetros. Então eu vou tirar a razão entre a altura da imagem sobre a altura que a vela vai sendo consumida a cada 1 minuto. 4 dividido por 0,08 é igual a 50 minutos. Beleza? Não é tão simples assim, mas eu peço que você volte esse vídeo, tente entendê-lo, que ele é muito importante para nós, beleza? Um abraço! E aí, galerinha do segundo ano, vamos que vamos, vamos que vamos! A gente vai falar agora sobre convergência e divergência de uma lente. Eu uso óculos, muitas pessoas usam óculos, né? E a gente vai ver aqui duas situações importantes na nossa vida diária também, para aquelas pessoas que usam óculos e também para a nossa prova. A miopia e a hipermetropia. Como que ela acontece e como a gente pode corrigir através do óculos, né? Aqui, você pode olhar lá na página 23 do seu livro. Na página 23, fala sobre lentes esféricas, tá? E na página 24, ele cita, vou tentar aproximar aqui para você, as lentes esféricas. Quais são elas? Biconvexa, côncavo-convexa e plano-convexa. E plano-côncava. Plano-côncava. Tá? Tipos de lentes: bordas finas, bordas largas. Índice de refração do material de que é feita a lente em comparação com o índice do meio onde a lente se encontra imersa. Existem lentes convergentes e lentes divergentes, beleza? Convergente, já está no nome, vai convergir para o mesmo ponto, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 feixes de luz em vermelhinho, ele passa pelo anteparo e se une a um único ponto, ele está convergindo para um único ponto. Seria convergentes. E divergentes? Mesma coisa, tem um feixe de luz aqui, ele bate no anteparo e passa pelo anteparo e cada um vai para o seu ponto. Então está divergindo. Agora, vamos ver aqui uma situação. Quem tem excesso de convergência no olho tem uma miopia. Excesso de convergência no olho tem uma miopia. Excesso de convergência porque o feixe de luz vai para o mesmo ponto, não vai? Para ele corrigir essa miopia, a lente dele tem que ser divergente. Porque se ele tem um excesso de convergência no olho, para que ele possa corrigir essa miopia, ele precisa de uma lente divergente. Agora vamos ver quem tem hipermetropia. Hipermetropia se forma pós-retina, ou seja, pouca divergência, pouca convergência, ó, se forma pós-retina, pouca convergência no olho. Quem tem hipermetropia tem pouca convergência no olho. Ou seja, precisa usar uma lente convergente.
Então vamos voltar. Quem tem miopia tem excesso de convergência no olho, precisa usar uma lente divergente. Agora, quem tem uma hipermetropia, se forma pós-retina com pouca convergência. A hipermetropia, o olho tem pouca convergência, então precisa de uma lente convergente. Então vamos associar hipermetropia com uma lente convergente. E a miopia, como tem excesso de convergência no olho, precisa de uma lente divergente. Miopia, lente divergente. Hipermetropia, uma lente convergente. Beleza, gente? Guarda isso daí. Você pode dar uma olhada nas páginas 23, 24 e 23, 24, 28, 29 e 30 e 31. Fala sobre lentes, tá bom? Mas basicamente, se você entender que quem tem miopia tem um excesso de convergência no olho, então ela precisa de uma lente divergente para corrigir um pouco a miopia dela. E se ela tem hipermetropia, ela tem pouca convergência. Ela precisa de uma lente convergente. Beleza? Tudo bem, gente? Um abraço, tudo de bom.